Boa noite, pessoal. Fala, Van. Tudo bom? Fala, Jonatas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? E vendo bem também? Não tá travando, nem o áudio ficando com eco? Deem um feedback aí, por favor. Beleza. Boa noite, Arthur. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo bom aí por aí? Tranquilo. Dá para me ouvir bem? Tá bom. Tá me ouvindo bem também? Tá travando não? Tá Tá não. tranquilo. Tá com eco não, né? Tá não. Certo. Boa noite, pessoal. Então vamos começar, né? Pessoal que acompanha aí a Vamos. página, vocês que acompanham aí a página, primeiramente boa noite a todos. Estão aí nos acompanhando. Gilmara chegou aí, né? Boa noite, Gilmara. Como vocês já estavam acompanhando a página, sabem que hoje nós vamos tratar de um tema aí, né, bastante conhecido também lá no campo da filosofia, né? E a escolha do tema e a data de amanhã, Dia dos Namorados, foi mera coincidência, certo? Então, a gente decidiu tratar hoje das discussões filosóficas acerca do tema amor. Né? Ao longo da história da filosofia, esse tema foi tratado diversas vezes, né? Desde lá da antiguidade. E Arthur vai falar um pouco sobre essa questão do amor, né? A discussão que acontecia a respeito do amor já lá na antiguidade com Platão, né? Então eu passo a palavra aí para o meu colega Arthur para fazer as considerações dele. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Hoje a gente está fazendo um momento especial, viu, Vitor? Eu acho que foi tudo planejado desde o início, entendeu? Foi tudo casado para que na véspera do Dia dos Namorados nós fizéssemos um momento como esse tratando sobre o amor, né? Verdade. Então, eu fiz alguns apontamentos, sabe? Porque a gente vai falar sobre o amor, né? De uma abordagem filosófica, né? Eu me lembro que há um ano, exatamente hoje, estava eu no conhecido Parque do Povo, né? O PP, e aí eu vou começar com aquela música conhecida, né? Me ajuda a lembrar, Vitor. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, não é isso? Não é É, assim? é, Você que é bom de música. Então, se a gente for analisar bem, o amor é um problema recorrente na filosofia, na literatura, nas músicas, né? A gente pode pegar vários cantores que tratam do amor. uhum, Então, o amor é um problema pertinente e merece ser tratado, né? E se a gente for analisar bem essa música, né, quem é que fica doente de amor? Né? Você vai numa UPA e diz assim, doutor, estou doente de amor. Aí ele vai passar o quê? Qual a prescrição? Não se tem uma prescrição, né? uhum. Né? E qual o remédio que se tem na música? Achou remédio na vida noturna. O que é que se acha na vida noturna, né? Eu acho que isso são temas pertinentes. E para isso que nós vamos discutir hoje a partir dessa música. É, eu, eu, eu recomendo, caso vocês se interessem por esse tema, existe uma autora chamada Regina Navarro Lins, né? Eu acho ela muito, muito
introdutória para quem quer se interessar nesse problema. Mas vejam, eu fiz algumas separações aqui, a gente pode entender, por exemplo, um amor, né? De acordo com o seu período histórico. Então, vamos lá. A gente pode entender essa história do amor desde a pré-história até o período da invenção da escrita, né? O que é que acontece nesse período é a luta pela sobrevivência, né? São as primeiras manifestações de amor que aparecem aí, né? Isso é interessante porque a gente percebe, né, que nesse período, como eu apontei aqui, né, a humanidade, a gente não vai discutir agora se o homem veio do barro, né, ou a gente não vai discutir a evolução, a teoria evolucionista ou criacionista, que não é o momento disso, e nem deve ser colocado em comparação, né? Mas a gente parte do pressuposto que o Homo sapiens é o nosso ancestral direto, correto? Então, o Paleolítico, né, a partir do uso da agricultura, a partir da formação das aldeias, né, começa-se a desenhar-se um vínculo entre sexo e procriação, né, entre a fertilidade. Isso é importante, porque a fertilidade é uma característica feminina. E a gente não pode esquecer, abandonar em nenhum momento, né, de que a fertilidade é uma característica feminina. Então, por isso que o ser mulher, né, está associado ao governo da vida e ao governo da morte, né? Quando eu digo isso, né, é importante ser dito que nesse período, né, do Paleolítico, a mulher ela era vista como um receptáculo. Não um receptáculo qualquer, mas um receptáculo mágico, né? Então a gente pode ver, por exemplo, nas pinturas rupestres, né? Na verdade, aquelas pinturas rupestres é como se fossem cultos religiosos, né? Aquilo que eu desejava, eu pintava ali. Né? Então, por exemplo, tinha várias pinturas de mulheres, né? Porque elas representavam a fertilidade, né? Então, a ideia... não existia essa ideia de casal nesse período. Não existia, fulano é um casal, cicrano é um casal. Não existia essa ideia de casal, né? Porque cada mulher pertencia a todos os homens e todos os homens pertenciam a todas as mulheres. Como eu queria estar nesse período, né? E por isso que o matrimônio, nesse contexto, era um matrimônio em grupos. Isso é importante ser dito, né? Porque com as configurações que nós vamos perceber, a relação que se aparece hoje de amor, de relacionamento, né? Muitas vezes é uma relação de posse. Né? Então, nesse sentido, a ideia de casal, né, a ideia está associada à agricultura, né, ao senso de posse pelo homem. Né? Isso é importante ser dito, porque há registro, vocês podem pesquisar no YouTube, por exemplo, né, de que há tumbas duplas. O que isso significa? Que já foi encontrado um homem, né, com duas mulheres, tal, enterrados, né, na mesma tumba, né? Uhum. Então, tem alguma coisa por aí. O que isso representa, né? Inclusive, o corpo, como se a mão do homem estivesse cobrindo o órgão sexual das mulheres, né? Então, esse registro representa como que as mulheres foram mortas para acompanhá-lo na morte. Ou seja, essa ideia de
de casal, né, que aparece muito posteriormente quando surge a agricultura, né, uma vida mais sedentária, ela está associada a essa ideia do sedentarismo, né? Porém, né, como a gente, naquela linha que eu estava apresentando, né, de que a mulher ela é esse receptáculo mágico, né? O que é que acontece? Existe uma grande novidade aí, que é o orgasmo feminino. Por que o orgasmo feminino é uma grande novidade? Porque coloca o sexo na posição do agradável, não na posição da procriação. Né? Então, isso aparece, o sexo na posição do agradável, o sexo na posição do prazer, aparecem como um grande marco que é a aproximação do sexo ao prazer. Né? O sexo, ele causa prazer. Né? E isso tudo surge a partir do orgasmo feminino. Né? Patativa está aqui. Boa noite, Patativa. Boa noite, Gilmara. Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. E é importante ser dito também que haviam deusas, né? Haviam deusas. Então, as deusas da pré-história que perduraram, né? Por exemplo, a deusa como nós percebemos no Egito Antigo, né? As deusas tinham um papel predominante, né? Nessas civilizações mais antigas, o papel das deusas tinha um papel de destaque, né? Tinha um papel feminino importante. Né? Então, por isso que haviam deusas, né? E nesse sentido, havia um espaço e registro, né, para... surge, né, um espaço para a instalação do patriarcado. Né? Com isso, a mulher adquiriu, né, isso é muito contraditório, isso aí a mulher ela adquiriu o status de mercadoria. Isso surge quando aparece o patriarcado. Preste atenção que eu estou trazendo um conceito novo, que é o conceito de patriarcado. Eu não estou trazendo nem de feminino, nem de masculino. Eu estou falando de patriarcado, né? E por esse sentido, né, com o patriarcado, a mulher é colocada no status de mercadoria. Por isso passa a ser subordinada à sua dominação. Né? Então, o patriarcado se estabelece e subordina tanto o masculino quanto o feminino. Por quê? Que homem não pode brincar, menino não pode brincar de boneca. Isso é uma imposição do patriarcado. Né? Então, o masculino e o feminino, nessa conjuntura, né, tanto não existe, ou então, quando existe, sedimenta ou solidifica essa noção do patriarcado, que é uma noção política, é uma noção de dominação, e, além disso, estabelece papéis. Né? Por exemplo, existem papéis definidos para homens, existem papéis definidos para mulheres. Bom, a gente questiona isso hoje, mas isso foi se organizando durante séculos, né? Uhum. Então, por isso que a gente deve pensar uma sociedade que não seja definida, né, pelos papéis sexuais. Né? A gente deve extrapolar os estereótipos, né? Por isso, né, e aí eu trago, por exemplo, um pouco da filosofia grega. Né? A gente vê, por exemplo, Atena, né, na Grécia Antiga, a mulher tinha um espaço muito considerável. E aí nós olhamos, por exemplo, Atena. Atena era a deusa da sabedoria. Né? E aí eu recordo a vocês aquela disputa, né, pela beleza no concurso de beleza com Hera, né, com Afrodite, né, que foi no casamento do rei Peleu.
né? Então, tanto Afrodite quanto Hera, né? Quanto Atena, ela entra no concurso de beleza, né? Isso é interessante porque nesse concurso vai ser escolhida quem é a mais bela, né? Então, e aí quem é que vai escolher quem é a mais bela? Paris, que era um jovem camponês, né? Que vai escolher qual das três era a mais bela, né? Uhum. Então, Paris era um jovem pastor, né? E ele vai dizer, o que é que você tem a me oferecer? Né? E vai ouvir as propostas, né? E Atena é interessante porque Atena, melhor dizendo, ela daria riqueza. Bom, né? Não, não tá ruim. Atena daria glória e a fama da guerra, né? Tendo em vista que era a deusa da sabedoria, né? Já Afrodite promete com que a Paris se case com a mais bela mulher, com a mais bela esposa, né? E aí, qual das três que Paris escolhe? Afrodite, né? Então, o que é que acontece? Menelau, né, rei de Esparta, né, cria uma guerra profunda, porque Paris, com a ajuda de Afrodite, né, convence a Helena a abandonar o marido. Isso parece novela da Globo, mas não é. Né? A gente está falando de Homero. Né? Então, Menelau, né, Menelau, digamos assim, Menelau fica chateado, né, com a circunstância, né, e provoca a guerra de Troia por causa disso. Uhum. Olha como os conflitos amorosos criam guerras, né? Então não queira criar guerra, Vitor. Né? Então a gente vê que Helena, né? Ela abandona o seu esposo Menelau, né? E decide se aproximar de Paris, né? E aí nós temos uma guerra profunda tratada por Homero, que é a conhecida Guerra de Troia, né? Que é o conflito entre Esparta, né? Uhum. Com os reinos locais, né? E Helena abandona o marido, né? A gente está falando do divórcio em Homero, viu? A gente está falando do divórcio, né? Em que provocou uma guerra, né? Então, eu recomendo, né, inclusive a leitura dessas duas obras, né, tanto a Ilíada quanto Odisseia, porque essas duas obras elas retratam mulheres importantes, Helena, Penélope, né? Penélope é outra mulher excepcional, né? E outra coisa, é importante ser dito, porque Penélope é o exemplo de esposa ideal, madura, inteligente. Como era a esposa de Temer? Bela, recatada e do lar. E do lar. Né? Penélope, a esposa de Ulisses, era ideal, madura, inteligente. Essa seria a esposa ideal. Por que eu tô trazendo essas marcas? Porque se nós pensarmos bem, Homero e o que a gente aprende, por exemplo, de filosofia grega antiga, a gente está fazendo uma introdução, né, e uma compreensão do que era o homem grego. A gente sempre diz isso nas nossas aulas quando nós tratamos desse tema de filosofia antiga, o que é o homem grego, não é isso? Mas aí a gente esquece qual era a mulher grega, né? A mulher grega era esse exemplo trazido por Homero, né? Pela figura de Penélope, que foi uma mulher que esperou, Ulisses passou um tempão em guerra, né? Por conta de Menelau, né? Toda aquela região que a Grécia entrou em guerra, né? E aí Penélope espera a volta, né? A volta de Ulisses, né? Então ela conseguiu esperar. Ela era a mulher ideal.
Ela era a mulher madura, a mulher inteligente, sabe? Agora, claro que há diferenças, por exemplo, porque quando a gente fala de formação, aquela formação que era destinada aos homens não era a mesma formação destinada às mulheres. Então, há um papel de destaque da mulher? Há, mas não há um protagonismo, digamos assim, feminino, né? Tu quer falar alguma coisa, Vitor? Sim, para o pessoal que não conhece, pode dar uma escutada naquela música lá, Mulheres de Atenas, né, do Chico De Buarque, Atena, né? isso. Essa música é bem interessante e retrata um pouco desse papel, né, da mulher, também em período de guerra, né? Que elas esperavam e tudo mais. É, É interessante dar uma escutada nessa música, né? Mas assim, Arthur, perfeito. eu acho que lá em Platão, acho que é no Banquete, né? Faz tempo que eu li. No Banquete é tratado essa questão do amor, né? É, Eu vou tratar disso também. né? Se eu não me engano é lá, né? É, É. você pode até falar melhor Eu, sobre isso, porque faz tempo que eu li o texto, né? Eu não lembro muita coisa. Mas eu sei que o pessoal vão para um jantar, né? Que vai ter na casa de uma figura lá que eu também não lembro mais o nome, né? E Sócrates vai junto, e lá eles começam a discutir essa questão do amor, né? Tentando apresentar uma definição para o que seria isso, amor, isso. né? Então eu vou deixar você falar um pouco sobre isso, né? E aí eu entro na parte que eu quero chegar, né? Que já é dando um salto mais lá para modernidade. É. E aí a gente vê, por exemplo, né, que na Grécia Antiga, nesse período que a gente está falando, havia uma moral que não era tão rígida, né? É, com relação aos papéis, melhor dizendo, a uma moral impositora com relação aos seus indivíduos, sabe? Havia uma certa flexibilidade que está presente, flexibilidade que eu vou discutir, que está presente no banquete, né? Porque eu vejo, né? Eu entendo o amor como invenção grega. O amor é invenção grega, né? Não que as outras pessoas não se amassem, não que não houvesse amor, né? Claro que, né? Que há, né? Mas o amor, ele é uma definição grega. Em qual sentido? A gente vê que, por exemplo, havia uma deusa, né? Que era Afrodite, a deusa da beleza, a deusa do amor, né? Que era a filha do céu, Urano, com Gaia, que era a terra. Né? Imagina, a filha da terra, né? Com o céu. Né? Nasce Afrodite, que é a deusa do amor. Mas também havia Eros, né? Que era o deus também do amor. Né? E a gente vê esses discursos, é verdade. Ah, desgraçado esses gregos. Né? Só fizeram destruir a gente, não foi, Gil? Então a gente vê Alcibíades, né? Que foi aluno. Por que eu digo que não era uma moral rígida na Grécia Antiga? Porque Alcibíades, que foi aluno de Sócrates, né? Ele foi um guerreiro devotado, né? Amante da filosofia, né? Profundo conhecedor da retórica, né? E o eterno apaixonado pelas mulheres e os jovens rapazes. Né? Né? E essa informação é importante porque, deixa eu ver aqui, se eu não me perdi, que eu já me perdi. Tá aqui. Essa Agora que informação é. Pode eu falar. acho um ponto também interessante, né? Se você pega lá a Grécia Antiga, tem essa questão de relação, e até mesmo relação sexual, vamos dizer assim, entre homem, mulher, homem, homem, né? Por aí vai. Mas se Tu você já vai dar pensava. um. Isso já existia, isso já existia na Grécia. Eu pensava que foi de Madonna pra cá. Mas se você dá um pulo lá para a modernidade, né? Pega lá
Schopenhauer, né, que escreveu lá na Metafísica do Amor, né? Metafísica do Amor entre os gêneros, né? Gosto mais de traduzir dessa forma. Ele não trata dessa questão, não, né? Mas ele trata lá de relação homem-mulher, né? Ele não trata de outro tipo de relação. Onde, Vitor? Lá na Metafísica do Amor, de Schopenhauer. Ah, é Né? verdade, é verdade. Ele trata da questão do amor sexual, né? Ele está tratando exclusivamente do amor sexual, né? E ele só fala nesse amor entre homem e mulher, né? Não considera homossexualidade aí, né? Eu li um texto de Gilmara, né? Um texto que Gilmara fez sobre isso, e ela falava lá o porquê disso, mas eu não lembro mais, né? Então, Gilmara, você está acompanhando aí, dá uma esclarecida aí, porque o Schopenhauer não trata desse ponto, né? Só fala da relação entre homem e mulher. Mas aí eu acho interessante, né? Porque o cara chega Eu acho. logo. Veja, a princípio a gente pode ver um Schopenhauer patriarcal, machista. Eu não tenho tanta leitura em Schopenhauer quanto você, Gilmara, né? Que conhece muito bem Schopenhauer, né? Vem pesquisando isso. Mas eu acho que o que a gente vê em Schopenhauer que eu vou deixar para você falar, é o racionalismo da modernidade, sabe? Essa razão normativa, né, que estabelece regras, padrões, costumes, inclusive o que você vai fazer com o seu corpo, né? Isso é a normatividade da racionalidade que foi criada na modernidade, né? Uhum. Então é importante ser dito isso, né? Então, retomando o exemplo de Alcebiades, né? Então, a gente vê que, pelo exemplo de Alcebiades, que era aluno de Sócrates, né? Olha aí, né? Não dizem que o aluno não é melhor que o professor? Né? Então, Alcebiades soube fazer muito bem, né? Então, por isso, surge na Grécia Antiga, né, uma manifestação e um apreço pela moderação, né? E o autocontrole. Uhum. Eu acho que Nietzsche ele critica justamente essa racionalidade que foi criada pelos gregos na Grécia Antiga. Essa racionalidade socrática, sabe? Ele repudia isso, porque a gente coloca, né, e aí ele tratando da filosofia, né, mas a gente pode tratar, né, também do amor, coloca algo em relação superior em relação a outro. Uhum. Né? Então, os filósofos, ele ganham um destaque. E até hoje, né? Bom, agora nesse governo não. Né? Mas, fulano é um filósofo. Poxa, né? Você cria essa mística, né? ao redor do filósofo. Né? E eu acho que Nietzsche critica isso. Né? Então, o banquete, ele é um discurso, né, que trata de sete homens, né, tratando sobre, é importante dizer, sete homens, né, tratando sobre o amor, né, em que é um discurso sobre o amor. E aí o que é interessante é que há seres, três tipos. E aí tem andros, tem ginos, né, e tem os andrógenos. Né? E o que são o que significa esses três seres, né? Esses três seres, né, são entidades, né, com 8 membros e 2 cabeças, sendo que o Andros era essas entidades masculinas e os Ginos as entidades femininas e os andrógenos, né, eram aquelas entidades que eram masculinas e também femininas. O que é que acontece? Segundo o diálogo, né, o banquete, né, os andrógenos atacaram os deuses e os deuses, para retalhar, né, esses seres superiores, são punidos. Os deuses punem os andrógenos porque eles estavam super poderosos. Isso aí como está no diálogo platônico, né? Então, como é a punição? O que significa essa punição?
essa punição significa que, apesar de estarem em corpos separados, né? Eles são separados, os andrógenos, né? Porque estava muito forte. Ou você é andros, ou você é ginos. Então, pune, eles são separados. Então, Uhum. apesar dos corpos estarem separados, as almas estavam ligadas. Né? Essa é uma definição muito importante que traz no banquete e que a gente pode discutir um pouco a respeito de desviante, de gênero desviante. Né? Uhum. De que não há somente o masculino, não há somente o feminino. Inclusive, Platão aborda que há os andrógenos. Né? E por isso que há mulheres com trejeitos masculinos, há Uhum. homens com trejeitos femininos. Né? Isso aí não é nenhum problema. Né? Arthur, só bem rapidinho aqui para ver os comentários, né? Timara falou o seguinte: não, me perdi na pergunta, né? Eu não conheço muito, mas para Schopenhauer, o homossexual tem como finalidade apenas a conservação da espécie, né? Certo, isso aí a gente sabe. Mas tinha sido É, o questionamento tinha sido o seguinte, né? Se você pega lá a metafísica do amor, né? Que eu sei. sempre insisto nisso, é metafísica do amor entre os gêneros, né? Se você traduzir, Naomi, eu vi que você está assistindo, o título original é Geschlechtsliebe, né? Então, eu acho que traduzir melhor como amor entre os gêneros. Eu achei o texto de Gilmar aqui, né? Ela colocou o seguinte como nota do rodapé. Né? Ela diz assim: ele não considera em seu texto as relações homossexuais, o que não era inexistente em sua época, né? Claro, sempre existiu, né? Isso aí a gente sabe, sempre existiu. Existia na Grécia Antiga? Sempre existiu, né? Aí ela bota, mas talvez por ainda ser um tema tabu, né? Ou mesmo por um conservadorismo, foi ocultado, né? Essa é a justificativa que ela dá, né? Como ela bota aqui, é mais como se fosse um achismo dela, a opinião dela, né? Ela acha que ele não abordou essa questão da homossexualidade por conta desse ponto, né? Porque era um tabu, tinha todo aquele conservadorismo na época, né? Mas, de fato, a gente sabe que para ele tudo não passava de uma ilusão, né? O objetivo máximo era a perpetuação da espécie, né? Ele não estava frustrado, não, Vitor? Tu não acha, não? Eu já vi algumas coisas, né? Acho que Gilmara deve conhecer. Eu já vi alguns documentários sobre o Schopenhauer que ele não era muito. Não tinha muita fama boa lá entre Não, as mulheres, não. não amava, né? Não sei. Não, era o povo que não amava ele, né? Aí é Ah, é diferente. verdade, é verdade. A ordem é diferente, é. Aí é diferente. Eram as mulheres que não gostavam dele, né? Mas aí ele É. fala isso, né? Ele tratou a questão de uma forma inovadora, tratou, né? Ele tratou diferente de qualquer outra forma que vinha sendo tratada antes dele, né? Não estou dizendo que a gente concorda 100% com o que ele falou ali, né? Estou dizendo que ele tratou a questão de uma forma inovadora para a época dele, né? Então ele chegou logo com aquela máxima, né? De que, como o Gilmar falou, amor, ilusão da vontade, né? Para gerar um novo descendente. Até fala assim, a vontade de vida de um ser que ainda está no plano das ideias, mas está lutando para entrar no fenômeno. Então, para ele, esse amor tinha somente o propósito de imortalizar a essência do ser em si. Agora, ele vai falar de algumas coisas, né, até um pouco, você pode considerar, na visão de hoje, que a gente tem hoje, você pode considerar como machismo. Na época não era muito, porque aquilo ali eram os costumes da época, era aceito daquela forma. Né? Mas ele vai, não sei se você lembra, no livro, ele vai falar de considerações, né, porque o que leva um sujeito a se interessar por outro, né? O que leva uma mulher a se interessar pelo homem e o que leva um homem a se interessar pela mulher, Pela mulher. né? Exato. E ele vai dizer que é a vontade de vida, né? É a vontade de vida desse descendente que ainda não nasceu, né? Eu separei um trecho aqui de um artigo, né? Ele diz o seguinte:
Isso aqui são as palavras dele, né? Todo enamorar-se, Certo. por mais etéreo que possa parecer, enraiza-se unicamente no impulso sexual. É ele a meta final de quase todo esforço humano. Então, para que tanto barulho? Né? Ele se pergunta, para que ficar discutindo isso? Para que ficar? Né? Por que o ímpeto, o furor, a angústia e a aflição acerca disso? Né? Trata-se simplesmente de cada João achar sua Maria. Né? Então, essa era a ideia dele. Não tinha essa questão de romantismo. Né? O único ponto era a perpetuação da espécie, ou seja, ninguém ama ninguém. Né? Mas outro ponto interessante que eu encontrei aqui, né, eu vou citar mais uma vez, ele faz uma distinção. Ele diz o seguinte: quando o impulso sexual se manifesta na consciência individual de modo vago e geral, sem se dirigir para um indivíduo determinado, né? Esse é o primeiro ponto, sem se dirigir para um indivíduo determinado. Você tem aquela vontade sexual, mas sem se dirigir a um indivíduo determinado. Né? Aí ele diz, é a Sei. vontade de vida em si mesma que surge, fora de todo fenômeno. Né? Quando se manifesta na consciência como impulso sexual dirigido para um indivíduo determinado, é a vontade que aspira a viver em um indivíduo novo e distinto, exatamente determinado. Então, nesse caso, o impulso sexual, embora na verdade seja uma necessidade subjetiva, né, qualidade de instinto, ilude a consciência, sabe com muita habilidade cobrir-se com a máscara de uma admiração objetiva, porque a natureza precisa desse estratagema para atingir seus fins. Né? Ele chama até de véu de Maia. Né? Vitor, Oi. Vitor, comenta o argumento que Patativa trouxe. Ele disse o seguinte: a ideia do amor romântico e ou homoafetividade dá no mesmo. Luta pela sobrevivência ou vontade de vida. Schopenhauer precede Darwin nessas coisas. O que é que tu acha? Rapaz, sei não. Eu deixaria essa pergunta aí para a Gilmara responder, já que ela é estudiosa do Schopenhauer, né? Eu só peguei essa visão dele porque eu lembro do tempo lá da graduação, quando estudei com o nosso colega Júlio César, né? E o Júlio gostava, Uhum. e o Júlio gostava demais, né? De Schopenhauer e de trabalhar essa temática. Mas aí eu não sei responder com propriedade essa Veja, pergunta aí, não. Poderia ser um achismo meu, né? Mas com propriedade. veja, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de sobrevivência, também envolve procriação, né? Por exemplo, uma pessoa quando procria, né, ninguém está pensando de que eu vou dar, eu vou procriar agora, sabe? Mas a procriação, né, caracteriza-se como uma extensão, uma continuidade daquele seu eu, sabe? Então, é como se fosse uma luta pela sobrevivência, sabe? Você não faz isso conscientemente, né? Mas as coisas acontecem, né? Talvez seja essa luta, talvez a procriação ocorra, né, nesse mecanismo de sobrevivência que nós não nos damos conta, né? Mas que acontece, né? Pode ser, né? Pode ser. Eu não, como eu falei, eu não estudo, minha área de estudo não é essa, então eu nunca li nada que falasse diretamente sobre isso, sabe? Alguém falou aqui, ó, desculpa, Mas eu fico ainda Pralacamp. bem rapidinho, mas eu fico ainda sem conseguir enxergar completamente onde se encaixaria a teoria darwiniana de evolução, né? Nesse sentido. Olha, É, o amor para Darwin, numa perspectiva darwiniana, o amor não é uma mera ficção, né? O amor é apenas questões biológicas evolutivas, né? E eu acho que Darwin ele dá um quebra nessa racionalidade moderna. Só, olha, não é bem essa racionalidade abstrata que estava chegando na Europa naquele período, né? Então a gente vê, por exemplo, uma racionalidade que tudo bem que Descartes ele quebra com a igreja católica, a gente vê
né, a configuração daquilo que foi a modernidade, mas a racionalidade chega em graus muito de subjetividade, muito de forma muito abstrata, né, com Kant, né, e seus leitores. Não estou dizendo que não estou repudiando os kantianos, né? Mas os primeiros leitores de Kant, né, vão entender essa racionalidade de uma forma muito, né, abstrata, apesar do intuito ser outro, né? Lucas está dizendo aqui, ó, Thalita está acabando com os meus sonhos. Ela é desse jeito mesmo. Ela gosta de fazer isso. Então, continuando aqui, Arthur, que eu estava falando, tem uns pontos que você percebe que Schopenhauer é completamente machista, né? Eu estava dando uma lida nisso hoje. Tem um ponto que ele vai dizer o seguinte, que para o homem, a partir do momento que ele tem aquele desejo, né, um desejo direcionado, ele tem um impulso sexual direcionado para uma pessoa particular, determinada, que ele escolheu ali. Né? Então, quando ele consegue aquilo ali, quando ele consegue aquela pessoa, né, aquela mulher, e depois que ele dá conta dessa procriação, né, Schopenhauer diz que o homem se encontra muito inclinado a deixar a mulher procurar outro. Né? Procurar outro. Aí né? Outra. Outra. E ele diz a explicação, né? E ele dá a explicação, né? Mas por quê? Ele diz, não, porque pense bem. Você, o homem, está ali, ele pode procriar, sei lá, inúmeras vezes no mesmo dia. Enquanto a mulher só pode gerar, naturalmente, um filho por ano. Entendeu? Um filho por ano. Veja. Oi? Tá me ouvindo? Tô. Essa questão do amor na modernidade, é importante a gente levar em consideração que essa modernidade, né? E aí eu vou só, deixa eu só encerrar aqui, né? Platão, porque a gente vê, por exemplo, que na modernidade, o que é que acontece? Há uma ruptura com tudo aquilo que veio antes. Em qual sentido? Platão ele estabelece graus, né, entre o amor, que é o amor ágape, o amor filia, o amor eros, né? O eros é o mais carnal. A gente não deve confundir eros com sexo. Uma coisa é você fazer sexo, né? Mas também não pode ser tão, né? Eu não faço sexo, eu faço amor. Tem gente que diz assim, né? Eu faço amor. Aí isso é curioso, o que é fazer amor, né? Então, o amor eros, esse amor mais físico, né? Já o amor filial, o amor entre familiares, né, de pai, e o amor ágape é um amor completamente. Oi, tu tá me ouvindo? Tá cortando, isso. Vitor? Cortou, foi? Foi. Melhorou agora? Tá ok? Pronto. Já o amor ágape é um amor completamente espiritual, né? É um amor completamente suprassensível. Né? Então, nesse período, as mulheres na Grécia, né, as mulheres não eram nem não eram inferiores. Aí você falou o exemplo das mulheres de Atenas, né, tal, né, de que o amor, contudo, não havia um incentivo. Tá cortando, né? Não, pode falar. Tá cortando? Contudo, não havia um incentivo, né, ao amor entre os homens, porque o amor entre os homens era apenas um passatempo. É importante ser dito isso, né? Então, com o Renascimento, e aí o Renascimento é a retomada gregos, não é a reprodução, né? É a retomada, é uma interpretação dos valores gregos, né? Com o Renascimento, essa ideia do amor, né, é retomada, essa ideia do amor grego, né? E por que o Renascimento retoma? Para fazer uma oposição, né, para fazer uma oposição a todo aquele projeto
de amor medieval, né? De submissão da mulher, de mulher como submissa a Deus e ao seu marido. Como é que diz na Bíblia? Mulher, sede submissa aos vossos esposos. Isso não é um culto, mas, né, a mulher tem um grau de submissão aí muito sério que foi fortificada pela igreja. Né? A igreja, enquanto mecanismo de controle, controlava, inclusive, né, os corpos. Né? Não controlava somente as almas, mas controlava os corpos. Né? Então, o Renascimento ele faz essa oposição. Né? Há uma valorização, né, pelo corpo. Né? Começa a haver um cuidado com o corpo. Né? E dito isso, né, há uma vantagem, veja, há uma vantagem do casamento para a mulher. Né? Começa a surgir a ideia de esposa ideal, porque não tinha ideia de homem ideal, né? Observe aquele Davi de Michelangelo, é uma obra perfeita. Né? Eu acho que aquele Davi só existiu na cabeça de Michelangelo, né? Aquela harmonia, né? Ou seja, começa a ver esse cuidado pela forma. Então, havia a ideia de esposa ideal, de casamento ideal, né? E se havia casamentos e relações secretas, né? Uhum. Mas também havia as mulheres rebeldes. E aí eu trago um exemplo, né? Que também essa mulher ela é muito estudada, né? Pela professora Simone, né, da UEPB, que é a Christine de Pizan. Christine de Pizan, ela faz uma defesa a Joana d'Arc, né, onde todo mundo estava criticando Joana d'Arc. Né, e ela escreve. Ora, mulher não escrevia? Mulher escrevia. Né, mulher escrevia. Ela escrevia, Christine de Pizan, né, defendendo as mulheres. Então, Christine de Pizan ela era uma ativista em pleno século XIII. Né? A professora Simone ela tem uma pesquisa muito importante sobre isso, né? Em que traz essa mulher, né? Não somente ela, mas outras também, né? Mas também nesse período começa um amor e o ódio com as mulheres, né? Que é o famoso caça às bruxas, né? As mulheres começam a serem... se você não faz aquilo que eu quero, você vai ser caçada, né? Se você não faz aquilo que a igreja manda, você vai ser morta. Era bruxa, né? É assim que começam a definição de bruxa. Já na modernidade, a modernidade coloca a imposição da racionalidade, né? Coloca a razão enquanto essa instituição de normatização, né, dos corpos, das existências, né, daquilo que nós fazemos, né, a nossa ética. Né? Ou seja, essa racionalidade ela não é mais teológica, ela está completamente desvinculada da religião, né? E por isso a gente vê essa racionalidade como um espírito que vai se fortalecendo, que vai se fortificando de tal forma que quando chega a gente vê em Nietzsche, essa racionalidade ela se torna sufocante, né? Essa é a acusação que Nietzsche faz, né? Então, a gente vê, por exemplo, que isso vai ser discutido nessas questões das relações de amor, né, por Schopenhauer, mas isso vai aparecer principalmente no início do século XX, né, no finalzinho do século XIX, no século XX, né, onde a gente deve entender amor, né, e capitalismo, né? E aí o Bauman ele traz isso perfeitamente, né, de que nós vivemos em relações líquidas, uhum, né? E aí foi em que começa a ver, por exemplo, a revolta dos sutiãs, né? A crítica ao espartilho, que era aquela cinta, né? Que tinha que modelar o corpo,
começa a haver essa oposição, né? Mas, por outro lado, veja, Freud, ele começa a analisar as mulheres, né? Porque as mulheres eram histéricas, como que somente as mulheres fossem histéricas, né? Então, ao mesmo tempo que ainda alguns estereótipos, há uma saída e uma fuga desses estereótipos do século XX para o período atual que nós estamos vivendo, né? E da década de 60 para cá, é um movimento completamente inovador e renovador. A gente vê, por exemplo, as movimentações de 68 na França, a gente vê os movimentos estudantis, né, feministas, sindicais, os movimentos, o movimento de Stonewall, né, que parece que se repete hoje novamente com Floyd, certo? Oi, Oi, Arthur. De vez em quando tá cortando teu vídeo e teu oi, áudio. caiu, De foi? vez em quando tá cortando. Não, vez ou outra corta o teu áudio e o teu vídeo. Mas, deixa eu te falar, estão faltando já uns 9 minutos, né? Para finalizar aqui, né? E é como aquela Era questão, isso. Vicente, que já foi debatida duas vezes aqui, né? Que já foi debatida duas vezes aqui. Que não tem como dar conta de toda a discussão em 1 hora, né? De transmissão. Né, já que a gente pegou um tema que foi discutido ao longo de toda a história da filosofia, né? Claro que não dá para ser discutido tudo que a gente quer falar aqui em 1 hora, né? Em uma Mas hora, aí, mas aí a gente poderia fazer outra em algum outro dia, né? Dependendo do interesse pessoal para a continuidade desse tema. E agora, que já está faltando poucos minutos para acabar a transmissão, a gente pode fazer as considerações finais, né? Então eu passo a palavra para você fazer as suas considerações. eu peço desculpas, a internet hoje tá travando, né? Eu acho que eu tô com problemas de conexão hoje. São problemas do trabalho remoto, né? Mas eu acho que a gente é um tema pertinente, que a gente pode trilhar, né, esse tema, né, de uma forma que a gente tem muito ainda a ser discutido, a definir, e que é um problema filosófico importantíssimo. E aí eu estava dizendo desde Stonewall, né, os movimentos, né, pela libertação, né, é, da opressão de quem tem o poder, né? E a gente vê, por exemplo, que se repete hoje, né? E é importante nós entendermos essa causa, né, que é do movimento negro, né? E a gente, o que é que isso tem a ver com amor? Né? Porque aí a gente está com outro, e eu encerro, né? A gente está com o tema do cuidado, né? Eu acho que amor, independentemente de ser homem, de ser mulher, de ser como a gente vê, a gente discute, né? Amor é uma questão de cuidado, né? Uhum. Às vezes a gente ama até um gato, um cachorro, né? É uma relação de amor, né? Então toda relação de amor é válida e deve ser valorizada e respeitada. É isso. Certo. Gilmara está comentando aqui, né? Para Tiago. Tiago, é bom amar e querer bem, né? Isso aí é verdade. Rizomar falou aqui, a filosofia tem uma dívida histórica com as mulheres no tocante à produção intelectual. Verdade, Rizomar. É Né? verdade. A gente poderia, Arthur, Verdade. inclusive, qualquer outro dia fazer uma live dessa sobre mulheres na filosofia, né? Tem muitos estudos sendo feitos aí agora sobre isso. A gente poderia também pegar esse tema para trazer para discussão, né? É. Sim, para Eu estou finalizar, tentando, né? Deixa eu eu ver se tô tem mais tentando algum fazer isso comentário. com as mulheres da modernidade. Desculpa. Interessante, né? Já para a gente finalizar, né? Eu vou lembrar aqui, Tiago Já está aí presente também, né? Lembrar que amanhã a gente está junto de novo, né? Junto com o Tiago.
né? Lá no YouTube, eu acho que Às vão ser 15 às horas, né? 15 horas, Às né? 15 horas. Às 15 horas, para tratar sobre ensino de filosofia, né? Vão estar presente eu, o professor Arthur, o professor Tiago e mais outros dois professores, se eu não me engano, né? Que eu não lembro agora o nome. Mas quem quiser dar uma conferida, vai ser transmitido amanhã pelo canal do Tiago, né? Lá no YouTube. Depois É. deixa o canal aí, Tiago, nos comentários, para o pessoal que se interessar acessar, né? Márcio está aí presente também. Então, Arthur, né, esse tema do amor é um tema interessante, né? Eu estudei isso, mas como eu falei logo no início, eu estudei no tempo da graduação, né? Depois, Você estudou na vida prática, não foi isso? aí, aí eu não peguei mais disso não, né? Até estava combinando com Gilmara de fazer um estudo sobre isso, né? Mas confesso que ela ficou um pouco decepcionada aí depois que a gente combinou de fazer um estudo e acabou não dando muito certo, né? Mas acontece, né? Eu estou tentando convencê-la para que a gente possa retomar esse ponto, né? Uma questão até É interessante seria válido, é válido. de fazer uma análise nesse texto do Schopenhauer e tentar abordar lá dentro uma questão voltada mais para o lado também da homossexualidade, né? Nesse sentido que ele fala, onde ele só fala em questão de procriação, né? Não tem muito o que ser feito nesse sentido. Mas, né, tem quem discorde que amor seja só procriação, né? Tem quem discorde. Tem quem concorde e tem quem discorde. Há alguns pontos a serem reinterpretados, né? Eu acho. Certo. A gente deve entender o amor muito mais além do que as proposições postas por Schopenhauer, eu É, acho. é verdade, né? Olha, Thiago botou o link aqui, ó. Tiago colocou o link aí do canal dele no YouTube, né? Eu acho que esse já é o link da transmissão. E vocês podem acompanhar amanhã às 15 horas, né, Arthur? Isso, às 15. Certo. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Né, Gilmara falou, não, esse estudo não deu certo porque alguém furou, né? Eu não retomo mais, não. Tá certo. Ficou com raiva. Pois tá bom, né? Eu agradeço o pessoal que sempre nos assiste, né? Já é um pessoal que sempre está aqui, tanto que a gente fica já nesse tom de brincadeira, né? Sem muita formalidade, já que é sempre as mesmas pessoas, né? E a maioria são nossos alunos. E agradeço É pela presença de verdade. vocês, né? Pela participação, né? E quem não for aluno e tiver, né, seja muito bem-vindo, né? Também, né? Seja muito bem-vindo, pode participar da discussão, né? Que enriquece muito mais e tirar dúvidas a qualquer minuto. E, como eu estava falando, Arthur, a gente pode marcar um outro dia para continuar esse tema, né? A gente pode perceber que passou muito tempo na discussão do período antigo, né? Período clássico. Ainda tinha muita coisa para ser falado, né? Não chegou nem na opinião do Sócrates a respeito. Quando, quando é que vamos começar as aulas práticas? Né? Quem Lucas, quiser, bota o nome aí. Lucas Faça uma lista Pereira, um abraço. né, Arthur? Sugiro que faça uma lista aí de interesses, né? De interesses, é. Não, mas agora sério, a gente tá falando disso, mas se a gente for olhar, por exemplo, a filosofia oriental tem muito a dizer sobre o amor. Porque a gente olhou muito da perspectiva ocidental, né? Ocidental, é Mas, verdade. é, mas se a gente for, e aí pode ser Gilmar, porque Gilmar entende muito, né, de filosofia oriental, né? Ela pode trazer essa questão do amor nessa perspectiva da filosofia oriental. Porque e aí eu acredito que a concepção que se tem do amor é diferente. Certo. Né? Já está acabando aqui a transmissão. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima quinta-feira. Um abraço. Tchau.